Salve, pessoas! Novamente, Rafael Martins na parada e continuando a nossa oficina de desenho. Nós já vimos um pouco de perspectiva, lembrando que são só noções básicas. Nós já vimos um pouco de luz e sombra, linhas e um pouquinho de material. E continuando a nossa pegada de hoje, eu vou dar um conteúdo bem rápido, simples, mas faz um pouco de diferença na hora de dar acabamentos, que é textura. O que é textura? Existem duas formas de textura, nós entendemos de textura. Por exemplo, é até complicado explicar algo assim, mas vamos aos exemplos que é mais fácil de entender. Se eu vejo um abacaxi e pego nele, ou seja, ele tem uma textura, não é? Rugosa, às vezes espinhenta, se eu pego assim na casca dele. Se eu pego naquela folha, tem uma outra textura. Se eu pego em pedras, há uma textura. Então, pegar no abacaxi, pegar em pedra, isso nós falamos que é uma textura tátil. Textura é questão de sentir. Então, ótimo, eu pego meu cabelo, é uma textura, minha pele, outra textura, minha camisa, cabelo e por aí vai, né? Eu tô cheio das texturas aqui, cheio da gracinha também, para dar uma alegria pra gente ficar ligadão no vídeo. Textura tátil, então é tudo aquilo que nós temos à nossa volta, tudo tem uma determinada textura. Mas já que a oficina é de desenho, então para que serve a textura? Textura ela vai dar um bom acabamento. E quando nós levamos a percepção que nós temos, imaginamos, vemos ou sentimos, questão tátil, e coloco isso no desenho, aí nós chamamos isso de textura gráfica. Quase deu aquele barulhinho de grito, porque a textura gráfica. Então, quando eu pego aquela percepção tátil e coloco no papel, aí no papel eu tenho a percepção tátil. E vamos lá então, vou fazer um desenho. Quando eu desenho então britas ou pedras de um jardim, é como se fosse uma do lado da outra. Então, só de fazer o exercício de várias bolinhas, uma do lado da outra, eu já estou formando uma impressão de textura. Então, vou fazer até um quadrado aqui para dar essa impressão de textura. Aqui uma textura de britas, e aí isso é só esboço. Lembrando que se eu der acabamento depois, fica mais bonito. Então, faça com carinho, com cuidado, faça um esboço bem leve, errou, apaga e depois passa ou a caneta esferográfica preta, ou passa o lápis de acabamento, como preferir. Então aqui deu a impressão de pedras lisas. Aí por ser pedra eu posso até colocar pontinhos. É claro que depois se você for colocar ainda luz e sombra, nossa, aí vai ficar ainda mais bonito. Você pode pintar o fundinho aqui. Então desenho, quanto mais tempo você investe no desenho, melhor fica o seu desenho e melhor a sua técnica é trabalhar, você vai se desenvolvendo. E sem contar também que é para você fazendo desenho, pessoal, você não vai nem notar o tempo passando. É uma boa forma, eu uso muito quando tem um determinado, estou esperando, por exemplo, sei lá, em algum lugar e está demorando, parece que o tempo não passa. O que eu faço? Eu pego um papel e começo a desenhar na impressão de que o tempo está passando tão rápido e nos ajuda. Então, bom, pintei um pouquinho, da impressão de que como se fosse pedras. Eu vou fazer um outro quadrado, que é esse grafite caindo, ô beleza, Bem na hora. E o grafite acabou. E aí, cadê o equipamento bélico, o grafite? Só falta acabar o grafite no ar aqui agora. E é o que aconteceu. Depois de acabar o grafite, nós vamos pegar o lápis aqui no socorro emergencial aqui do lado, fazer um outro quadrado. Vou fazer uma textura de, como se fosse assoalho, aquela 3 tracinhos verticais, 3 horizontais. 3 vertical, 3 horizontal, 3 vertical. Se aqui está vertical, então 3 horizontal, vertical, horizontal, vertical. Eu não sei se você já viu superfície, chão dessa forma. Pode colocar ele também inclinado e assim até terminar. Então isso dá uma impressão de textura, nos lembra, não faz a gente lembrar de... Não sei se você já pisou em algum veículo e já viu esse tipo aqui de textura. Então vamos imaginar agora, por exemplo, de frutas. Quando eu faço, por exemplo, um morango. Eu tenho aqui morango e aí eu tenho como se fosse a folhinha do morango. Aqui o cabinho dele. Já notou que aí tem a textura das folhinhas, né? Que tem essa forma que eu vou seguindo. E aqui tem aquelas bolinhas. Eu vou colocando, ó. Que dá a impressão do... Então, isso é textura, pessoal. Se eu faço uma parede, eu posso fazer a textura do... Tá rachado. Do tracinho que vem. A ramificação de uma árvore, por exemplo. A textura de uma folha. Eu vou fazer uma folha aqui pra gente
lembrar, né? Então temos uma folha, aí tem as nervuras. Então aqui do lado. E existe uma atividade clássica no desenho que é você pegar, por exemplo, uma folha de verdade, colocar embaixo, passar o lápis, pegar uma moeda, colocar embaixo do papel, passar, vai gerar a impressão da textura. Mas aqui no desenho a gente poderia fazer várias texturas, vários efeitos. Então essa foi um pouco da dica da técnica da textura. Se eu faço, por exemplo, então uma maçã, claro que aí a gente vai colocar técnica, pessoal, em desenho. Quanto mais técnico você colocar, melhor. De luz e sombra. Entender para onde, como, que forma, para ficar um objeto. Então, vou colocar pontinhos, que vai ser a textura dela. Aqui um cabinho. Dando acabamento, vou passar a borracha. Então, assim, essa maçã foi da Discord aqui mesmo, não era Apple, hein? De novo, a maçã. Então, aquela parte que meio fundinha, o cabinho. Então, se eu for fazer a impressão de luz e sombra, essa técnica, se eu não passar o dedo, se não der aquele efeito de esfumaçado que a gente utilizou na luz e sombra, se eu deixar só na linha, as pessoas chamam essa de técnica de rachúrias, que eu vou dar o efeito de luz e sombra só com linhas. Ou seja, onde é mais claro, as linhas estão mais separadas, soltas. Onde está mais juntinho, vai dar a impressão que é mais sombra. E aí, claro, eu vou colocar mais intensidade no lápis para dar a impressão que é mais sombra, que está mais escuro. E os pontinhos, pessoal, esses pontinhos dá uma textura, algo interessante. A mesma coisa é fazer um tijolo, por exemplo, eu coloco os pontinhos. Da técnica da rachúrias, pessoal, eu posso, que é essa assim, de fazer luz e sombra só com linhas, eu posso também fazer o mesmo objeto com pontilismo. Então eu vou ter o pontilismo onde é mais escuro, pontos mais próximos. Onde os pontos vai ficar mais claro, ou seja, onde os pontos estão mais dispersos, mais longe, separados, dá a impressão que é mais claro. Ponto mais junto, mais sombra. Ponto mais disperso, mais claro. E misto, né? Separado aí lá para dar rigor. Então, essa atividade foi uma atividade mais leve para compensar a atividade anterior, que foi de perspectiva. Essa foi de textura. Experimente, faça um desenho e coloca essa textura e vamos ver como é que fica. Espero você no próximo vídeo. Valeu, obrigado, tchau! E aí, gostaram? Não gostaram? É muito importante o seu comentário. Clique no link abaixo e fale o que você gostou, o que você achou. É muito importante ouvir a sua opinião. Espero no fundo, meu Deus, na alma, que tenham todos gostado. Até a próxima, nos encontramos por aí. Valeu, tchau!